Fala pessoal, aqui é o Eric Ruas do Engenharia Minuto e estamos iniciando nosso curso de orçamento de obras. E primeiro gostaríamos de te dar os parabéns por ter confiado esse curso para sua capacitação profissional. Aceitar fazer esse desafio não mostra o quanto você é dedicado e o quanto você se importa com a sua carreira. O fato de buscar acelerar os seus conhecimentos na área de engenharia não mostra o quão brilhante será a sua carreira. E essa é uma carreira extremamente difícil e com vários percalços e dificuldades ao longo do caminho. Infelizmente só existe uma maneira de enfrentar essas barreiras, e é passando por cima delas. Mas agora você deve até estar se perguntando, por que eu estou falando tudo isso? É que agora nós precisamos da sua dedicação extrema para o melhor aproveitamento do curso. Independente se seu objetivo é só saber orçar uma obra ou se é de abrir uma construtora. Os conhecimentos que iremos lhe passar aqui são de extrema necessidade para a vida financeira da empresa. Se você já está no ramo, você pode perceber que os coordenadores, gerentes, diretores e até os próprios donos têm um conhecimento avançado sobre o assunto, demonstrando o tamanho da responsabilidade que o orçamentista tem. Um erro desse setor pode declarar a falência financeira da empresa e definir o futuro de todos os colaboradores daquele projeto ou companhia. Mas da mesma maneira que ele declara a falência, ele também define o sucesso. E se você souber fazer isso bem, seu destino serão os altos cargos da empresa. Mas para você entender melhor do que eu estou falando, vamos dar um passo para trás e visualizar a estrutura como um todo, do início ao fim. Na maioria das obras que temos hoje, podemos considerar como projeto. Segundo o PMI, um projeto é toda ação e esforço temporário e exclusivo, que tem um início e um fim definido, e tudo em prol de gerar um produto, serviço ou um resultado específico. Essa é a definição clássica do PMBOK, que é um livro de boas práticas para gerenciamento de projetos. No caso, suas obras também vão ter datas de início e fim definidos, e geralmente passam por alguns processos antes de chegar ao final da obra. O que vamos passar aqui é uma síntese do que vimos hoje na prática do mercado, podendo alterar processos ou nome, ou dependendo do tamanho da empresa, só estrutura. Todo projeto parte de uma necessidade inicial que o cliente tem, e ele quer pagar para chegar a uma condição ideal, no nosso caso, que é a obra concluída. Nesse momento, temos a geração de requisitos que podem ser apresentados de algumas formas e dando início ao estudo das condicionantes. A primeira situação que podemos nos encontrar é a da apresentação de projeto executivo de estruturas, instalações, paisagismo, arquitetura, que define o produto final que será construído. Para interpretar esses projetos vai depender muito da experiência do orçamentista e de sua habilidade com o tipo de obra. Essa situação é muito comum, principalmente em obras de menor porte. A segunda possibilidade é a lista de especificações, que são documentos que trazem informações sobre as especificações dos materiais a serem empregados dentro da obra, dos ensaios a serem realizados, dos parâmetros aceitáveis de qualidade dos materiais, tolerâncias, dimensionamentos de estruturas, tubulações, entre outros dados técnicos. Mas quando uma obra é de uma instituição pública, ele é objeto de uma licitação, gerando assim o edital, que é um documento que mostra os pré-requisitos e regras que todos os concorrentes deverão seguir. Contém informações de projetos, orçamentos, prazos da obra, seguros exigidos, documentações, penalidades do contrato, entre outros aspectos, dependendo da natureza do objeto licitado. Independente da forma de documentação inicial, ela gera uma situação conhecida como lista de requisitos do cliente, que são objetivos principais que o cliente tem para a obra. Geralmente isso se assemelha com um checklist que o orçamentista deve contemplar nos seus planos. Com todas essas informações em mãos, inicia-se a fase de visita técnica. Em alguns editais a visita técnica é obrigatória, mas mesmo não se tratando de concorrência, é sempre recomendável a realizá-la. Ela servirá também para tirar dúvidas, realizar o croquis fotográfico, levantar dados para o orçamento, avaliar o acesso para a logística, verificar a demanda de mão de obra, inclusive será também um instrumento de gerenciamento de risco. Para padronizar os dados do levantamento da visita técnica, é realizável que se utilize uma planilha para cada tipo de obra. Assim, diminui o risco do responsável técnico que esqueça de algum dado importante para o orçamento. A visita técnica é um dos principais mecanismos de gerenciamento de risco da obra, pois essa avaliação permitirá a interação de forma mais clara com os possíveis ameaças e oportunidades. Terminada a fase de estudos, inicia-se a fase de composição de custos e, como primeira atividade, realizamos a identificação dos serviços. Nessa etapa é feita a identificação para cada tipo de obra e os serviços definidos que irão impactar diretamente no custo final da obra.
Por isso é importante que não esteja faltando nenhum serviço que foi solicitado para realizar a obra, principalmente os que estão na lista de requisitos do cliente. Nesse momento, inicia-se o levantamento de quantitativos, que é o objetivo central do nosso curso, e a principal atividade do orçamentista, que é realizar o levantamento de quantitativos, principalmente quando o projeto não fornece todos os detalhes necessários. É nessa tarefa que o nosso curso se aprofunda e entra em detalhes de como realizar os quantitativos, justamente porque um erro em algum cálculo nessa etapa pode trazer enormes prejuízos significativos para a empresa. No nosso próximo passo, abriremos em duas situações distintas, que são os custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que foram levados diretamente dos serviços da obra. São os serviços de ponta da linha que têm o contato direto com a produção, como por exemplo podemos citar serviços de pintura, pedreiros, levantamento topográfico, entre outras atividades que gerem o produto final que é a obra. São os custos indiretos. Eles não estão ligados aos serviços de campo, mas sim dos serviços de apoio à obra. São serviços necessários para que os serviços de campo sejam realizados. Como exemplos, podemos citar os serviços de compra, serviços administrativos, segurança do trabalho, planejamento, entre outros que o seu resultado não é o produto final, que é a obra. Feito isso, iniciamos as cotações de preço, que é a etapa onde se levantam os preços de mercado tanto para os custos diretos como os indiretos. É importante para o orçamentista saber se os custos e composições de insumos da obra estão de acordo com o mercado. Caso necessário, é realizar alterações nas composições utilizadas no orçamento de acordo com os custos cotados. Na próxima fase é a definição dos percentuais de encargos sociais e trabalhistas, que serão aplicados na mão de obra, envolvendo os impostos que incidem sobre a hora trabalhada e os benefícios a que eles têm direito. Com isso, fechamos a nossa composição de custos e damos início à fase de fechamento do orçamento. A primeira etapa dessa fase é a definição da lucratividade e impostos. Nela, o consultor define quais serão os percentuais de lucro e os impostos incididos sobre a obra, considerando os preços dos concorrentes e a necessidade da obra. Nessa fase também definimos o cálculo do BDI. BDI é uma sigla para benefícios e despesas de indiretos. O construtor precisa diluir o BDI nos serviços descritos na planilha. Esses custos das despesas indiretas e os lucros não estão considerados nos custos diretos, que é onde foi considerado os serviços da obra. Portanto, dilui-se o BDI de forma percentual em todos os serviços dos diretos. Nesse momento ocorre o nosso próximo passo, que é o desbalanceamento do BDI. Teoricamente, o BDI deve ser aplicado de forma uniforme sobre todos os serviços. Entretanto, como método de melhorar a situação econômica do contrato, podendo assim ser distribuído de forma não uniforme nos itens da planilha. Há algumas vantagens que o desbalanceamento traz, que são o aumento de preço no serviço que ocorre no início da obra e diminui o preço no serviço que ocorre no final da obra, aumentando assim o poder econômico no início do empreendimento. Aumentar o preço também, cujo serviço tenderia a aumentar no decorrer da obra, diminuindo o preço do serviço também, que o quantitativo tende a ser menor do que o da planilha. Concluindo, o desbalanceamento é uma forma estratégica de analisar a obra como um todo e alterar os preços dos serviços sem que o valor de venda final seja alterado. E com todas essas atividades, temos como conclusão a nossa planilha de preço, com todas as variáveis de uma obra. Bom, agora para ilustrar, iremos dar início a um breve resumo. Bom pessoal, vamos agora começar a nossa revisão. Você foi designado para realizar uma obra como orçamentista. E como orçamentista você já lembra que a obra é um projeto. E todo projeto, por definição, é uma atividade com fim específico e também com datas de início e fim muito bem definidas. Feito isso, você vai buscar descobrir o que o cliente quer. O que o cliente quer pode te vir na forma de edital, se o cliente for do governo. Ele pode lhe passar algum projeto executivo, como algumas especificações, ou ele pode lhe passar somente um projeto com a planta baixa, ou algum rascunho, lhe passando somente uma lista de especificações. Independente da forma que essas informações venham até você, ela vai gerar uma lista de requisitos do cliente, que por definição vão te apresentar tudo o que o cliente realmente quer. Nessa lista é como se fosse um checklist e você vai ter que incluir dentro do seu orçamento. Depois disso, você vai para uma visita técnica, que é uma visão real do que acontece na prática.
vai ver a logística, vai buscar pessoal, vai estudar a infraestrutura e também vai definir estratégias, finalizando assim o seu estudo de condicionantes. A próxima fase é a identificação do serviço, que é onde eu irei avaliar todos os serviços que eu vou ter que executar para complementar a minha lista de requisitos. Depois vamos para o levantamento de quantitativos, que é exatamente o foco do nosso curso. E ele vai se dividir em dois, em custos diretos, que é o cara da ponta da linha, que o serviço dele vai gerar o produto em si, que é a obra. Também temos os custos indiretos, que é o resultado do serviço dele, não é a obra, e sim o apoio aos serviços diretos. E com isso, nós iniciamos o cálculo de todos os encargos e cotações de preços das atividades deles. Assim, nós definimos a nossa composição de custos. Com posse desses números, nós iniciamos os cálculos de lucro e impostos. Depois disso, os impostos e os lucros definidos, nós finalizamos o nosso preço de venda e também o nosso BDI, que são os benefícios e despesas de indireto. Com o BDI em mãos, nós iremos realizar o desbalanceamento do BDI, que é saber em qual atividade iremos diluir esses serviços. E feito isso, nós executamos nossa planilha de preço, que tem um fechamento do orçamento. Bom, esse é um panorama geral da obra que fizemos para alinhar todos os nossos conceitos. E agora vamos aprofundar no item de orçamento e levantamento de quantitativo. A gente se vê no próximo vídeo e mãos à obra.